Boa noite, almas queridas. Bom dia, boa tarde para quem está já vendo esse vídeo depois. Os saúdo na alegria, na paz, no amor. Hoje a gente vai dar encerramento sobre os assuntos já anteriormente já colocados, já falados, né? A gente iniciou falando sobre as chaves de Metatron, depois a gente falou sobre as chaves de Maria, né? As estrelas de Maria. E agora a gente vai continuar para tentar finalizar essa trindade, que seria os quatro pilares do coração, que todos esses três assuntos estão altamente intrínsecos, né? Estão altamente ligados, e todos esses fazem alusão, dão direcionamento sobre o nosso encontro com o absoluto, o nosso encontro com o nosso corpo de eternidade. Então, basicamente, seria o quê? A junção, o aprimoramento e a nossa libertação para o nosso encontro, né, para o nosso Merkabah, nosso corpo de luz. Então, o que é que vai acontecer? Qual é o objetivo maior? É entender como essas energias adentram sobre nossos corpos, né, nosso corpo efêmero. Uma vez esse corpo efêmero nosso, esse corpo de carne, sendo adentrado, essas energias todas, e essas energias entrando em sintonia, ressoando elas todas por completo sobre essas portas, nós teremos o que nós chamamos de ressurreição, né? Ou a nossa transmutação. Então, essa personalidade, esse estado mental que a gente tem, que é altamente ligado ao plano material, que é esse plano nosso agora, estaria sendo dissolvido, né? Para que a gente encarne e manifeste a consciência crística. Eu vou dar um adentramento aqui, deixar um pouco a palavra com a irmã Paula, para ela fazer uma energização legal sobre nós aqui, para que as coisas andem fluindo justamente, vocês que estão assistindo depois recebam também um pouco da nossa vibração, né? Paulinha? Sim, então vamos fechar os nossos olhos, vamos respirar calmamente, levar os nossos pensamentos a Cristo, as nossas consciências de luz em conexão com o plano maior, com os nossos mestres ascensionados, com todo o plano espiritual, os nossos instrutores, que os nossos eu superiores possam se conectar a essas energias, de maneira que possamos assimilar, compreender e possamos ter maior discernimento sobre o nosso caminhar aqui no planeta Terra. Então, vamos respirar essas boas energias, sentir a energia entrar sobre o nosso chakra coronário, tomando conta de nossos corpos de luz e o nosso corpo físico, calmamente, para que possamos então iniciar, com a permissão do Divino, esta aula maravilhosa. Gratidão a todos. Podemos começar. Que assim seja. Show de bola, Paulinha. Então, meus amados, como eu coloquei no início aí, a gente vai dar adentramento, né, sobre os quatro pilares do coração. Quem seriam e quem são esses quatro pilares do coração? Seria a simplicidade, a transparência, a humildade e a pobreza. Essa pobreza não é uma pobreza que a gente pensa com a nossa mente racional, né? Essa mente ideológica, linear nossa. A pobreza está ligada à infância, que seria essa ternura nossa, essa inocência, estar conhecendo o novo, né? Então a gente vai estar realmente saindo do tempo de bebê, porque nós somos embriões, vamos pensar assim na escala cósmica e galáctica, né? E a gente vai adentrar agora a energia crística, né? Que seria a energia do Kiristi. Eu vou dar uma lida em um dos materiais norteadores que eu coloquei, alguns pontos específicos dele, e aí a gente vai tentar esmiuçar ele em alguns pontos que, na minha visão aqui, possa ser interessante.
E a partir do momento que vier alguma possível dúvida, podem interromper direitinho para não ficar essa coisa monótona, né? Já que o assunto é um pouco complexo, porque a gente tem que ter um pouco de clareza, né, sobre o que são as portas de entrada, o que são as estrelas de Maria e tal. Eu vou tentar fazer um aparatozinho rapidinho para quem talvez não pegou as outras aulas, né, para tentar entender como é que funciona, o que funciona. As chaves metatrônicas. Arcanjo Metatron é considerado como, falando linearmente, falando sobre nossa nuance da nossa racionalidade, Arcanjo Metatron é o nosso responsável pelo esse setor aqui da nossa galáxia, né? Podemos chamar ele de nosso pai. Eu quero que vocês pensem na escala cósmica também, de acordo com os planetas. Eu sempre faço essa analogia porque eu acho que fica mais fácil para compreender, né? Nós seríamos a Terra, o Sol da gente seria nosso espírito, né? Nosso Espírito Santo. Sírio seria a nossa mãe Maria. E o Alcione, que é a nossa estrela da nossa galáxia, né, seria o próprio Arcanjo Metatron. Então, nessa analogia, se pensa exatamente direcionalmente a nós, a nossa pessoa, nosso corpo, nosso efêmero. Os escuros, quando aprisionaram, né, a gente, esse quadrante galáctico há 320 mil anos atrás, né, diante das outras civilizações, tanto na Suméria, tanto na Lemúria, tanto na Atlântida e agora a nossa civilização, eles fomentaram esse plano, né, nos acorrentando, né, criando esse mundo ilusório de terceira dimensão, para que todos que aqui vivessem, né, todos que aqui manifestassem, encarnassem, ficassem nessa rosa de Sansara, nesse ciclo kármico, reencarnando cada vez mais no esquecimento e esquecendo, né, não podendo sair mais daqui. Quem cansava daqui, tentava sair daqui, não podia mais por conta do plano desses escuros que nos aprisionaram. Porém, esse tempo chegou ao fim. Vou falar um pouco bem rápido, porque eu já falei isso outras vezes, para não ficar tão extenso também sobre isso. Então, no derradeiro, né, derradeiro desse ciclo, a Terra, que é também um ser consciencial, que é Gaia, chamada Gaia, ela está ascendendo, ela está transmutando. Então, esse plano de aprisionamento, né, separação da fonte, que a gente era confinado, esse planeta confinado, está sendo rompido e a gente está ascendendo. A Terra está ascendendo para um plano de dimensão mais sutil, que seria a quinta dimensão, né, o que a gente sempre coloca, né? Nós viemos de vários outros orbes. 90% dos seres que estão aqui na Terra, como nós, somos seres de altíssimas dimensões, de sétima, de nona, 11ª, até 18ª. E nós viemos aqui justamente com a missão de ancorar energia, ancorar luz, para ajudar a própria Gaia, em termos de vibrações e frequência, a ela dar esse salto dimensional, que seria esse salto quântico, né? Sair dessa bolha, desse aprisionamento, desse planeta confinado de prisão, para voltar para a Confederação Intergaláctica. Então, a Terra estava saindo de um mundo de separação, voltando, se reunificando ao plano da Federação Intergaláctica. Ponto. Agora, no fim dos tempos, que seria a cada ano cósmico, né, a gente teria cerca de quatro eventos desse, né? A gente está chegando no quarto evento maior, que é a aproximação do Hercólobos, né? Junto com suas anãs magnéticas, junto também com a aproximação do cinturão de Fóton, que aí já é outro esquema, né? O cinturão de Fóton entra aí para dar um aceleramento sobre o salto quântico da Terra. Mas voltando, esse ciclo é um ciclo kármico, né? E já está sendo a quarta vez, e a gente está saindo desse planeta prisão através desses fenômenos que já estão acontecendo, né? O tão falado os 4 cavaleiros do Apocalipse, que seria a fusão dos 4 elementos. Eu vou falar disso um pouco mais lá na frente, mas eu já estou adiantando para tentar explicar o que seria a aula de hoje.
Então, o que acontece na própria Mãe Gaia está acontecendo diretamente para a gente. A Mãe Gaia está se libertando e nós, como seres que estamos aqui, como filhos da própria Gaia, também estamos nos libertando. Então, as energias que estão adentrando sobre o orbe, sobre esse ser consciencial que é a própria Mãe Gaia, né? Através das energias do nosso Sol, através das energias de Sírios, através das energias do nosso Sol central galáctico, que seria Alcione, a gente está recebendo essas energias e estamos sendo transmutados, né? Essas energias são chamadas energias adamantinas, que são pulsos energéticos, de vibrações energéticas, de luz e de várias outras nuances, né, de frequências vibracionais, que estão adentrando e estão transmutando nossos corpos. Então, a gente está deixando esse corpo carbonado, esse corpo de carbono, que é nosso corpo de carne, nosso corpo efêmero, e a gente está adentrando a um corpo mais sutil, que seria um corpo da base de silício. Uma vez a gente adentrando o nosso corpo na base de silício, a gente vai estar vivendo no quinto elemento, que seria a junção desses 4 elementos. Quem são esses 4 elementos? Que são os 4 elementos da natureza, né? Ar, fogo, terra e, por favor, me ajudem aí. Ar, terra, fogo. Qual é o outro elemento, gente? Água. Muito obrigado. Foi porque eu pensei em outra coisa aqui e acabei me perdendo. A junção desses 4 elementos, que são chamados os 4 querubins, vai formar um novo elemento chamado éter. Então, uma vez esse elemento que é o éter formado, nós que estamos aqui e iremos estar ainda sobre o projeto Terra, nós iremos ser transmutados e viventes no plano do éter. Por isso que nosso corpo está sendo mudado para uma base de silício, uma base mais fluida, né? Mais sutil, diferente desse corpo nosso denso aqui, que foi feito justamente para a gente viver sobre a 3D. Então, as estrelas de Maria são portas de entradas que a gente tem na nossa radiância da nossa cabeça, né? Alguns pontos específicos de nossa cabeça que fazem conexões diretas sobre o nosso corpo de carne. Eu vou compartilhar uma tela aqui diretamente com vocês para tentar fazer com que isso tenha um pouco mais de clareza, né? Para vocês que estão aí pegando, né? Consegue ver a tela? Então, ainda não, agora sim. Ok. Deixa eu só procurar aqui a mais específica para estar dando andamento aqui. Pronto. Aqui seria nosso corpo de luz, nosso Merkabah. Aqui é o corpo efêmero e aqui seria o nosso corpo de luz. É o corpo de eternidade, nosso corpo de eternidade, nossa embarcação. É esse corpo que está sendo transmutado, que está sendo formado. Lembrando que antes, no plano dos escuros, antes dos escuros serem escorraçados, tal, a gente só tinha esse corpo efêmero. Então, a gente ficava vivendo nessa roda de Sansara. Tinha esse corpo efêmero, depois que morria, a gente aí ficava num plano de 4ª dimensão, né? Ficava lá, tal, nas colônias, nas cidades, tal, e depois a gente voltava para cá, para a Terra de novo, reencarnava e ficava nesse ciclo, né? E aí tinha uma falsa ilusão sobre as religiões, onde acreditavam que a gente ia chegar na iluminação. Uma hora a gente ia chegar na iluminação e a gente ia parar de reencarnar aqui na Terra. Aí eu falo, balela, conversa pura das religiões. A gente foi aprisionado por esses escuros durante 320 mil anos e a gente só está tendo a libertação da Terra agora. Então, todo mundo que vinha, né, empolgado de outras dimensões, né, empolgado para querer manifestar aqui na Terra, para querer ajudar a Mãe Gaia nesse projeto lindo que é, né, a ascensão planetária, a transição planetária, todo mundo caía no engodo, porque quando chegava aqui, caía na malha da ilusão, né, nesse véu de Matrix, e a gente acabava esquecendo toda a nossa linhagem, toda a nossa origem, todas as nossas perspectivas que a gente tinha, né, nossas experiências, e a gente acabava chegando aqui e caindo nesse, desculpa o termo, mas no nosso inferno astral, vamos dizer assim, né, que era aqui a Mãe Gaia. Mas graças a Deus esse plano já foi derrubado e agora nós estamos vivendo justamente esse evento que é único aqui na nossa galáxia. Nós estamos sendo assistidos por mais de 300 raças, civilizações, irmãos siderais, que já estão aqui presentes, nos ajudando nessa transmutação.
Então, as chaves metatrônicas, que foram doadas pelo próprio arcanjo Metatron, são justamente para acelerar a nossa manifestação desses corpos de luz, que nossos corpos de luz, que é nosso Merkabah. Aqui são uma das sílabas, né? Nesse momento, quando foi feita essa figura, ainda não tinha mais duas chaves, né? Que na verdade são 7. Tem essa aqui que seria a Od, a Er, a In, a Isi e a Al. Tem mais duas que seria a Nefelim e a outra seria a Elohim. Eu vou adiantar mais um pouco. Isso baseia-se nas outras aulas que a gente comentou, mas nas outras aulas era basicamente esse assunto que eu coloquei para vocês. Sobre o assunto de hoje, a gente vai falar sobre os 4 pilares do coração, que remetem justamente a isso aqui, ó. Nosso corpo de luz, nosso corpo de luz não, nosso corpo efêmero, nosso aqui e agora, a gente está recebendo energias sobre essas portas aqui, ó. Al, unidade, Od, visão, atração, precisão, profundeza, Nunc, Ik, repulsão, clareza e aqui Rishi. Todos esses pontos aqui são portas de entrada para a fomentação do nosso corpo de luz, nosso Merkabah. Então, o que é que está acontecendo? O que são os 4 pilares do coração? Seria esse ponto aqui estratégico, ó. Seria a ressonância entre a unidade, Al e o Od. Essa trindade aqui, essa ressonância aqui, cada vez mais forte, iria estar formando um ponto específico, que seria o Kiristi. E o que seria o Kiristi? O Kiristi seria a instalação da consciência crística, seria a nossa ressurreição, seria a nossa manifestação de uma consciência crística. Então, a destruição da nossa personalidade do aqui e agora para a adentração da consciência crítica. Tudo isso aqui está nos acontecendo. Isso eu estou falando no nosso plano do nosso corpo de carne. Se a gente parar para tentar analisar sobre a amada Mãe Gaia, o que está acontecendo com a Mãe Gaia? A gente está vendo vulcões entrando em erupção, a gente está vendo furacões, tufões, tal, devastando várias partes da nossa superfície hoje. A gente vai estar vendo a terra rachando, né, algumas partes, inclusive na África, por exemplo, é onde a gente está tendo mais registros, né? A gente está vendo também enchentes sobre até no nosso país, aqui no próximo Brasil, a gente tem essas questões todas. Então, são a manifestação dos 4 cavaleiros que eu coloquei um pouco mais cedo, né? Que seria a manifestação desses 4. Uma vez tendo a fusão desses 4 cavaleiros, a gente vai estar passando para um novo elemento, que é o elemento éter. Então, assim, a radiância desses 3 pontos específicos, a gente vai estar tendo a nossa manifestação, a nossa transmutação, a nossa ressurreição. Mas por que seria a ressurreição? Alguns segmentos, eu estou tentando ser bem claro possível, porque, assim, infelizmente, ainda a gente é muito preso ainda sobre o nosso sistema de crença e a maioria dos conhecimentos que a gente tem, para aquele que é muito religioso, soa com um golpe, né? E aí, enfim, as pessoas não compreendem direito. Mas, assim, por minha experiência, que enfim, né, de vidas, tá? Enfim, no aqui agora, eu oriento a vocês sempre estarem questionando e buscando, porque só conhece a verdade aquele que busca. E religião nenhuma salva, religião nenhuma tem a verdade absoluta. A verdade absoluta são vocês próprios que vão buscar através de suas pesquisas, através do seu encontro com seu eu superior, com seus irmãos espirituais, com seus guias, com seus mentores. Mas voltando, nas religiões, inclusive as orientais, as indianas, por exemplo, que falam sobre o sistema de chakras, eles falam que a gente tem 7 igrejas, né, que seriam nossos 7 chakras. Outras vertentes já colocaram, já posicionaram que existem mais do que 7 chakras. Algumas escolas falam que tem 13, 12 chakras, que são acima aqui, né, no nosso supramental. Mas colocando aqui em perspectiva sobre as indianas, cada ponto desse aqui específico a gente teria um chakra, né? Eu vou falar o especial do coração. Para essas religiões, eles acreditavam que uma vez a gente tendo o chakra frontal, né, desperto,
a gente conheceria a verdade. Eu falo para vocês que isso é balela pura. Por que balela pura? Porque uma vez você despertando o chakra frontal, você vai ter acesso à quarta dimensão, onde, na verdade, a transmutação seria para a quinta dimensão. Então, assim, não tem como a gente adentrar a quinta dimensão se a gente não tiver a abertura desse aqui, ó, que está vibrando em que chakra? Do coração. Então, a verdade está aqui, ó. É o coração do coração, é o vibrar no coração do coração. É a gente sair da perspecção do ver para crer, que está localizado aqui no frontal, que nada tem a ver, isso aqui está puramente alocado, eu vou ser, na verdade, crua, como eu sempre sou. Isso aqui até faz parte do plano dos escuros também, que bloquearam o nosso chakra, está inclusive até aqui a questão do nosso frontal, e liberaram para alguns, para que essa possível verdade ficasse escondida. Então a galera tinha um chakra frontal, tinha contato com seres elementais, com espíritos encarnados, tal, com essa leva de gente que vive de fato na quarta dimensão e achava que essa era a verdade absoluta. Porém, isso é uma verdade relativa. A verdade absoluta está aqui como os amados mestres, como Buda, como Jesus, como Krishna, como Confúcio, todos esses mestres que se colocaram na única palavra, falando que não tem como a gente ir ao Pai sem, a não ser sobre o próprio amor, é o fogo do amor. Então, voltando sobre nossa aula específica em si, a transmutação da gente está no nosso fogo do amor. Outro ponto interessante. As indianas, eu sou muito suspeito para falar, mas como a gente está falando sobre verdades relativas e absolutas, é interessante colocar esse ponto específico também, já que eu falei, né, sobre as religiões. Nas indianas, eles falavam sobre as duas serpentes que ligavam sobre nossos chakras, né? Que é a ascensão do fogo da Kundalini, ou eita, minha língua pega, gente, desculpa aí. Kundalini. Então, uma vez a gente despertando o fogo da Kundalini, a gente teria a iluminação, mas é como eu estou colocando para vocês. Iluminação da onde se a gente acabava ficando preso ainda aqui na Mangaia. Então, o que era que acontecia? A galera iluminava porque conseguia atingir o fogo vibrante do amor, né? Do amor não, o fogo vibrante do corpo, da Kundalini, que é diferente do fogo vibrante do coração, que é o do amor. A galera iluminava que abria todos os chakras. Uma vez abrindo todos os chakras, a galera tinha a percepção da onde? Do chakra frontal. Então a galera acabava tendo um despertar consciencial, né? Porque você acabava saindo de ver, você saía da visão que você tinha de 3D para uma visão de 4D. Você começava a ter contato com espíritos, com entidades, com seres altamente diferentes que você não tinha antes. Então, todo mundo achava que a iluminação seria essa. E por que eu estou falando que a galera ficava preso ainda? Porque, assim, uma vez esse corpo efêmero, morto, né, a gente saindo daqui, né, perdendo as funções vitais desse corpo, alguns desses que iluminavam ficavam em cidades que eram, vamos dizer assim, cidades diferenciadas, que eram cidades onde viviam só pessoas que tinham despertado essa iluminação, despertado essa Kundalini, mas ainda estavam presos sob a nuance da quarta dimensão. Então, recapitulando, o momento que a Terra está ascensionando, que a Terra está transitando, é o agora. Não existiu nenhum... Pouquíssimos. Eu acho que não chega a 15 pessoas aqui na Terra, na faixa da Terra. Salvo esses mestres aí, né, que eu acabei de citar, e mais alguns outros poucos, que conseguiram, através da força do coração, da radiância do coração, na transmutação do amor, puro amor, juntamente nesses 4 pilares do coração, que seria 100% simples, 100% transparente, 100% humilde e 100% inocente, que seria a pobreza. Então, quando tinha essa fusão dessas 4 vertentes, a pessoa, de fato, saía da bolha. Foi o que aconteceu com alguns mestres desses. Mas, olha como as coisas estão ligadas. Por que esses conseguiam fazer isso?
porque eles conseguiram atingir, fazer essa radiância ressoar cada vez mais, que era o corpo de unidade, junto com o Odd aqui, com o Al, e aí o que era que eles faziam de fato? Eles encarnavam a consciência crística, que seria o Kiristi. Então eles saíam da bolha de fato, porque a consciência crística é a consciência do Sol. Lembra que eu fiz a analogia sobre nossos planetas, ou sobre esses astros e tal? Então, a gente não conseguia antes encarnar a manifestação do Kirishi, por quê? Porque esses escuros, os planos desses escuros foram tão perfeitos que eles colocaram algumas camadas sobre o nosso sistema, sobre nossa Terra, né? Sobre a nossa Mangaia, os quais a gente conhece como as camadas selantes, né? Como a ionosfera, estratosfera, endosfera, essas camadas em si, que não deixavam as radiâncias do Sol, que é nosso astro-rei, né? Entrar na nossa Mangaia, entrar sobre a gente. Então, as energias que chegavam aqui na Terra, elas não chegavam por completo por conta dessas camadas selantes que esses escuros fomentaram, que esses escuros criaram para nos aprisionar e deixar cada vez mais aqui, né, ignorantes, burros, sendo cada vez mais manipulados por eles, né, por esses planos nefastos deles, né. Estão aqui controlando, alguns deles ainda estão aqui nas residentes, né, ainda aqui, né, nem todos deles pularam fora e estão ainda aqui controlando nossa economia mundial, nossas multinacionais, nossas organizações, que a gente tem que gere, né, o poder econômico do nosso planeta. Até aí tudo bem? Alguém quer falar alguma coisa? Tão caladinho aí, então vou continuar falando. Até aí tá claro. Bacana. Assim como esses quatro pilares do coração, uma vez a gente atingindo esses quatro pilares do coração, a gente também vai estar sendo relocado sobre quatro outras vertentes, né? Que na verdade são as mesmas, né? Da simplicidade, transparência. É o grupo de quem está nessa reunião aí. Infância e humildade, que seria a ética, a integridade, a atenção e a intenção. Todas essas estão ligadas justamente à simplicidade, à transparência, à infância e à humildade. Uma vez a gente tendo essa cruz da redenção, né, ativo, a gente vai estar tendo nossa transmutação, nossa ressurreição, como eu já coloquei, a partir do momento da instalação do Kirishi. Muita gente está sentindo várias vibrações sobre esses pontos específicos, inclusive sobre as radiâncias na cabeça, né? Eu não queria estar entrando em contato, falando sobre as estrelas, não, mas eu acho que é interessante estar falando aqui, só para a gente ter um pensamento maior. Aqui, o que é que vai nos acontecer? Esses númerozinhos aqui remetem a nossos corpos de luz, o nosso Merkabah em si. O Odd é um dos corpos, o E é um dos corpos, o In é um dos corpos, o Is também é um dos corpos e o Al também é um dos corpos. As estrelas de Maria, as radiâncias das estrelas, elas estão localizadas aqui na nossa coroa, né? Na nossa coroa radiante. Você vai ouvir vários relatos de várias pessoas aí tendo radiâncias sobre esses pontos específicos, né? Sobre o Al, sobre o El, que tem também ligações diretas com o nosso corpo, né? Com nossa caixa torácica. Aqui tem uma descriçãozinha, né? Extração da ilusão da personalidade. Por que extração da ilusão da personalidade? É o que eu comentei no início, né? Essa personalidade que é você, no aqui e agora, ela estaria sendo transmutada, né? Ela estaria sendo dissolvida para uma consciência mais avançada, uma consciência mais lúcida, uma consciência mais centrada no fogo de uma coisa, em um desses elementos que seria no nosso éter, que seria o nosso fogo do amor, né? É amor. Não tem como a gente sair da bolha se a gente não tiver foco e conhecimento sobre o amor. Deixa eu ver se tem outra coisa interessante para falar para vocês. É porque também me empolguei sobre algumas coisas aqui e já fui passando aqui um pouco mais para frente. Mas se vocês tiverem dúvida, por favor, viu? Ei, Andros. Oi. A respeito dessa sensibilidade aí nesses pontos, seria o quê? Por quê? Na cabeça.
Porque são as portas de entrada, como eu coloquei, são as portas de entrada dessas energias. Sim, mas aí seria que porque estaria começando a transmutação? Perfeito, perfeito. É isso aí. Quando você sentir essas radiâncias, essas coisas, uma coceira nas omoplatas, uma coceira na cabeça de um lado, uma ardência, uma pontada e tal, é essas energias em funcionamento. Deixa eu ver uma figura aqui melhor para estar tentando explicar melhor para vocês. E também tem um conjunto dessas, né? Aí, muita gente sente aqui, ó. Normalmente, quando aqui coça, do outro lado também está coçando, aqui atrás também está coçando, aí fica aqui, ó. Se vocês perceberem, sempre são a cruz, tá vendo? Uhum. Por isso que chama radiância da coroa. Aí quando você sente aqui atrás, normalmente são esses 3 pontos, que são as estrelas de Maria, né? As pontadas também, né? Não entendi. Pontadas também seria, né? Sim. Perfeito. Pontadas nesses pontos, assim, tipo uma dorzinha agulhada, essas coisas. Exatamente. Isso tudo aí são a presença, de fato, do seu Merkabah sendo fomentado, do seu Merkabah sendo criado. Isso está acontecendo com todo mundo daqui da faixa da Terra. A diferença é que tem algumas pessoas que já estão mais à frente, né, mais aceleradas. E nós podemos, com o poder da nossa intenção e através de alguns protocolos que são usos, né, específicos, a gente pode estar acelerando e adentrando, né, estando mais fáceis, mais suscetíveis, vou usar a palavra, mais suscetíveis para a gente estar adentrando a consciência crística. Aqui são os pontos das estrelas de Maria, né, elas isoladas, já falei já em outra aula. Aqui, Joyce, quando rola novamente esses pontos, eles estando em sintonia e harmonia, a radiância está sendo fomentada. Quando a clareza ela está sendo utilizada, a profundeza vai estar. Quando a repulsão, que é o mal, estiver em funcionamento, o Kirishi vai estar. Mas, porém, a gente está falando do chakra da cabeça. Porém, o que é mais importante em si seria a nossa parte torácica, que é onde vai acontecer mesmo a nossa transmutação, né? Vamos dizer assim. Cadê? Aqui. O importante mesmo é a gente estar no nosso coração, no fundo do nosso coração, para que a gente possa... Anderson, você está me ouvindo, Anderson? Estou te ouvindo. Alô? Está ouvindo? No caso, esses 3 aí é Maria, Cristo e Gabriel. Está ouvindo? Sim, fale. O som, no caso, esses 3 aí é Maria, Cristo, né? E o Miguel. Bom você falar, porque está cortando a sua ligação. Péssimo. Sua ligação não. O seu contato está cortando um pouco. Vamos lá. Esses 3 pontos aqui fazem remédio. Ela perguntou se os 3 pontos são Maria, Cristo e Miguel. Possivelmente não. Com certeza absoluta. São esses 3 pontos aqui que é chamada triunidade, ou a nova aliança. Quando você vê sobre os livros sagrados falando sobre a nova aliança, o novo templo, tal, estão fazendo alusão justamente aqui, ao chakra do coração, como os amados mestres Melquisedeques, né, anciões dos dias falam, né? O coração do coração, porque a gente já tem o chakra cardíaco, mas o chakra cardíaco faz parte do corpo efêmero. A gente tem que despertar o chakra do Merkabah, que é o nosso corpo de luz. Então, do lado esquerdo aqui seria o chakra do espírito, o pontual. O ponto unidade seria o chakra da alma, unidade. E o Ode, que seria a porta estreita. Quando a gente ouve falar sobre a porta estreita, a gente está falando justamente sobre o fogo do coração, que seria Maria, Miguel e o Cristo. A junção dessa ressonância toda, a gente estaria formando a consciência crística. Olha, a gente entrou num minuto aqui vamos dizer, de desespero, né? Mas assim que cair aqui, eu crio uma nova sala e aí a gente continua a conversar, né? Tá, ok. Eu tenho pergunta aí da Estrela. Tem? Manda aí antes que caia aqui. Pode ser na próxima sala. Ok. Então, vou estar encerrando essa aqui.
e a gente abre uma nova e a gente continua no nosso bate-papo, tá ok? Tá bom, ok. Pronto.